A gente vai trabalhar então, tá, pessoal, um método um pouquinho diferente de filmagem, porque esse conteúdo precisa de um pouco mais de exemplos, acho que deve ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês acompanharem, tá? A gente vai trabalhar elementos de comunicação e as funções da linguagem. Isso daqui está no capítulo 5 do livro de vocês. Então, o que é esse processo de comunicação aqui? A gente já viu, eu mantive aqui a forma de mapa mental para ficar mais fácil para vocês. Isso daqui é uma coisa bem interessante para vocês anotarem, terem essa referência aí no esquema de vocês de revisão de conteúdo. Esse mapa mental aqui, ele insere todos os elementos agora de comunicação. A gente viu em sala, por exemplo, o emissor, o receptor, e já começou a ver alguma coisa disso daqui. Mas agora ele vai juntar tudo que a gente tinha nesses processos de comunicação e fazer uma visão geral. Então, a gente tem aqui, quem é que pertence a esse meu processo de comunicação? O emissor, que tem como responsabilidade escolher o código e emitir. O receptor, que vai receber o código, né, e vai decodificar, que talvez seja a função mais importante dele, compreender a mensagem que está sendo transmitida. E a gente acrescenta agora o contexto, que é o local a qual estamos inseridos, quando a gente tem nesse processo de comunicação, o local onde a gente está, o próprio canal de comunicação, que é o meio pela qual eu escolhi enviar a minha mensagem, pode ser através da palavra, pode ser até através de um bilhetinho, uma revista, um catálogo de vendas de produto, qualquer coisa que eu escolha enviar, um livro de poesia, um livro propriamente dito. A mensagem é o que eu estou enviando e o código, a forma pela qual eu escolhi enviar. Se é a palavra propriamente dita, se é o gesto, se é uma forma escrita, como eu estou enviando, tá? Então, esse meu processo de comunicação aqui, ele vai se dar, por isso que a prof colocou aqui já em cada um deles essa parte referencial, fática, que são as funções da linguagem, que é a intenção que o meu emissor tem ao transmitir uma mensagem para o receptor. Essas funções da linguagem eu também fiz aqui em forma de resumão para vocês, para que vocês acompanhem e fique mais fácil a memorização deles. Então, a gente tem como função da linguagem que essa intenção do falante ao transmitir uma mensagem para o receptor, ela pode se dar de forma emotiva, apelativa ou conativa, poética, referencial, metalinguística e fática. Cada uma delas tem uma expressão-chave, que é um resumo do que ela significa. A função emotiva, por exemplo, ela age diretamente sobre quem envia. Por isso que nesse slide aqui no lugar do emissor, eu coloco embaixo a função emotiva. Por que a função emotiva age diretamente sobre o emissor? Porque ela transmite informações, ela transmite aspectos interpretativos de quem envia. É o que ele pensa a respeito da situação. Então, os memes, por exemplo, que a gente tem na atualidade, eles agem diretamente sobre o emissor. A função predominante naquele texto é uma função emotiva. Não importa o tipo de texto que eu tenho. Pode ser um meme, pode ser uma charge, pode ser uma história em quadrinhos, uma letra de música, uma poesia, um ditado popular, pode ser um outdoor. Qualquer coisa, qualquer texto tem uma função de linguagem e alguns podem ter mais de uma, tendo uma, por exemplo, de forma predominante, tá? Então, a emotiva transmite emoções. Onde eu posso encontrar em letras de música que falem sobre os sentimentos, né, do emissor, sobre o eu poético numa poesia, um meme, uma charge, muitas vezes, né, que a gente percebe que tem ali naquela charge a interpretação bem marcante de quem a produz, função emotiva. A função apelativa ou conativa, ela age diretamente para quem, age sobre quem eu envio. Então, ela está aqui, ó, no meu receptor. A intenção do falante é agir sobre ele. Por quê? Porque ela busca o convencimento,
porque ela quer aproximar o emissor do receptor. Onde que ela é encontrada com bastante facilidade? Nas propagandas, né, nas campanhas publicitárias. Ela é encontrada em campanhas, muitas vezes da saúde. É bem fácil a identificação da função apelativa, porque é característica dela a utilização de verbos que estejam sendo conjugados no modo imperativo. Fique em casa, lave as mãos, compre batom, desligue a luz, economize. Então, são verbos conjugados já de uma forma a facilitar o convencimento, a persuasão do emissor, que é o leitor dessa minha mensagem. A função poética é o como eu envio. Então, é a relação entre a forma e o conteúdo. São os trocadilhos, é você pegar a palavra e exprimir daquela palavra tudo que você pode obter dela. A função, por exemplo, poética, ela age diretamente sobre a mensagem que eu transmito. A função poética ela é bastante comum dentro da poesia, até por isso a coincidência do nome, mas ela pode ser encontrada também em ditados populares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente consegue perceber que tem essa rima, essa identificação, por exemplo, da palavra, do ritmo, de tudo que eu consigo construir, desde denotação, conotação, construção figurada. A função poética, muitas vezes, ela é figurada já por conta dessas relações que a gente pode encontrar. Então, é comum numa letra de música, num ditado popular, numa poesia, tá? A função referencial é o que eu envio. Ela vai agir dentro desse contexto aqui, ó, dentro do meu contexto. A função referencial, ela é completamente informativa. O objetivo dela é informar. Por isso age no contexto aqui, tá? Essa palavrinha que cortou é a palavrinha contexto. Todas as informações que a gente tem, por exemplo, acerca do vírus, taxas, relações de idade, quem pode contrair o vírus, qual é a faixa etária mais comum, como esse vírus é contraído, o que ele causa no nosso corpo, que tipo de informação, de onde veio, como ela é função referencial. Os nossos textos científicos são assim, textos, por exemplo, de dissertativos, muitas vezes, que tem como objetivação informar alguém, a gente tem essa função. Ela é conhecida como função referencial ou informativa. A função metalinguística talvez seja mais difícil de a gente compreender, sem que veja, por exemplo, exemplos bem fortes dessa função, mas ela utiliza o código para explicar o próprio código. A gente diz que é a palavra pela palavra, por isso com o que a gente está usando aqui. A metalinguagem, ela age sobre esse aspecto aqui, ó, do meu elemento de comunicação. É você pegar, por exemplo, um dicionário e explicar a partir do dicionário, um dicionário da língua portuguesa, explicar a língua portuguesa, porque você vai pegar a palavra e explicar o significado dela. É uma aula de língua portuguesa em que você explique a língua portuguesa, os processos da língua portuguesa. É você pegar uma letra de música e explicar como produzir uma letra de música, um poema, e mostrar a forma como você vai usar para reproduzir esse poema, a arte de escrever uma poesia, por exemplo. Então, é pegar uma história em quadrinhos e mostrar o papel da história em quadrinhos ali dentro, o papel de cada um dos personagens. A metalinguística, ela age diretamente sobre o código, o significado, né? A forma como eu uso para enviar a minha informação. Depois, mais tarde, ali por frente, o professor vai mostrar outros exemplos de metalinguagem, tá? E a função fática é a mais simples, a mais comum, é onde a gente diz que é aquele amigo que fica tocando a gente o tempo inteiro e fica perguntando, tá me ouvindo? Tá entendendo? Né? Oi, olá. A função fática, ela tenta manter o canal de comunicação aberto. Então, ela age diretamente aqui, ó, sobre o canal de comunicação. Ela quer fazer com que o emissor e o receptor estejam o tempo inteiro em sintonia, que eles estejam em comunicação propriamente dito, né? Então, é o olá, o oi que a gente tem. Ela vai lidar o tempo inteiro com esse processo de comunicação. Aqui eu tenho outros exemplos de funções de linguagem para vocês
visualizarem um pouquinho isso que a professora falou. Então, a função emotiva, ó, o autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Por que que aqui eu percebo que tem uma função emotiva? Ela tem também função poética, porque ela está lidando com as palavras, com a rima, com o ritmo, mas a função predominante é emotiva, porque eu deixo bem claro aqui o emissor. A presença do emissor está na conjugação dos verbos conjugados em primeira pessoa. Então, a me faço, me pinto, que um dia existiram, em que eu me busco, aquilo que restará, um desenho de criança corrigido por um louco. Então, é a minha impressão pessoal com relação a esse meu autorretrato, tá? Então, função emotiva predominante, a gente percebe claramente verbos conjugados em primeira pessoa, tá? A função apelativa, poderia ter colocado aqui qualquer exemplo de propaganda, tá? Qualquer um mesmo, Coca-Cola, batom, chocolate, bicicleta, de hortifruti, de qualquer produto, tá? De celular. A função apelativa vai agir, então, buscando o convencimento. Olha aqui uma dica, a caracterização do verbo conjugado no modo imperativo. Tá com raiva do namorado? Morde aqui, tá? Podia ser qualquer propaganda ou campanha publicitária. A função poética, então esse trocadilho, essa brincadeira, tá vendo como ele tá brincando com as palavras, né? Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim, essa brincadeira aqui de que ele tá cambaleando, não precisaria ter isso daqui, poderia ser só esse fragmento aqui e ela iria continuar sendo uma função poética. A predominância da palavra e tudo aquilo que eu posso obter dela, ritmo, rima, musicalidade, assonância, aliteração, tá? Função referencial, também peguei um textinho aleatório da própria internet mesmo, poderia ser, lembra do Covid, poderia ser informação da universidade, poderia ser informação de que o governador ampliou esse prazo, podia ser da escola, um informativo, qualquer coisa que tenha por intenção informar. Então, função referencial. A função metalinguística, aqui também nem me preocupei em retirar isso daqui para mostrar justamente de onde o prof tirou, tá? A função metalinguagem, aqui nesse caso um poema falando sobre a arte de escrever um poema. Então, eu gastei uma hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. É um poema, o cara está escrevendo sobre a arte de escrever. Também tem aqui a função emotiva, porque a gente percebe claramente que ele está sendo escrito em primeira pessoa, né? Gastei uma hora, mas a função que predomina é a função metalinguística ou metalinguagem, tá? A função fática, botei aqui para deixar bem claro que é alguém buscando esse canal de comunicação. Quando você está ao telefone, por exemplo, que você fica, né, se certificando, ei, tá me ouvindo? Os próprios cacuetes que a gente tem de linguagem, que a gente fica o tempo inteiro né, que é muito comum entre o jovem, é uma representação da função fática desse canal de comunicação. Estou tentando evitar a qualquer custo, por exemplo, que os ruídos externos impeçam o emissor de transmitir a mensagem para o receptor. Então, ela age sobre o canal de comunicação, ó, seja ele qual for, tá? Então, qualquer dúvida, a professora estará no fórum. Vou deixar agora com vocês uma lista de exercícios nessa primeira aula que vocês vão ter ao longo da semana para realizar. E aí, na quinta-feira, a professora volta com um vídeo fazendo a correção desses exercícios, tá?